Eu imagino a história como um longo caminhar, como uma longa trilha. Você segue essa trilha, você nasceu no meio dessa trilha. A melhor forma de você entender onde você está é conhecendo o caminho percorrido até você. Entrei no meu Facebook e me estressei com alguns fascistas. Eles ganham usando o truque, nós trampando nas pistas. Eles roubam, compram mansões, Ferrari, Eclipse. O livro de face citou no livro do Apocalipse. Aperta na sinopse pra ver o estrago que esses corruptos causaram onde nós habitar. Se não entende o que eu falo, nem palpitar. Só de pensar que minha filha é criança, a minha Esse período, na minha opinião, da história do Brasil recente, acho que é o período... Ele é um período chave até para a gente entender o que acontece hoje. O golpe militar ele não ocorreu de uma hora para outra. É um caminho, é todo um processo. O golpe militar, ele é o desfecho trágico de um movimento que vinha se desenhando há 20 anos, desde a redemocratização no período Vargas. É porque o Jango teve propostas que eram propostas voltadas de acordo com o partido dele, que era o partido que defendia o trabalho, né? O Partido Trabalhista. O anúncio das chamadas reformas de base, isso vai levar a uma preocupação maior, né? Principalmente dos representantes aí, do agronegócio, né? do grande empresariado, de que o governo radicalizasse nas suas medidas à esquerda. Então essas reformas propostas hoje, elas têm o sentido de regressão dos direitos dos trabalhadores, regressão nas condições de vida, de trabalho. Haja vista aí a reforma trabalhista que foi feita, a reforma da Previdência que os caras querem fazer, aumentar o tempo de contribuição, dificultar o acesso do trabalhador à aposentadoria, né? Então, esse tipo de reforma não tem nada a ver com as reformas propostas lá na época do João Goulart, né? Na época do pré-golpe. Essas eram reformas de avanço de direitos. A reforma tributária, a reforma universitária, a reforma bancária, a reforma urbana, muito interessante, porque naquele momento já as cidades, né, já demonstravam vários problemas que nós enfrentamos hoje de maneira bastante profunda. Então, a reforma urbana e a reforma agrária, né, que foi, na verdade, a grande, digamos assim, o grande elemento que colocou esses setores progressistas, né, em oposição aos setores conservadores e reacionários, porque, como eu falei, o que juntava em torno desse grupo reacionário conservador eram as antigas e as velhas oligarquias. A proposta de uma reforma agrária, que seria importante, perdeu totalmente seu sentido pela defesa dessa propriedade, né? Que, na realidade, era a propriedade daqueles que tinham o poder, que tinham muitas terras, os latifundiários. Então se propunha a reforma agrária, a distribuição das terras, se propunha uma maior distribuição de renda, né, a taxação das grandes fortunas, leis, dispositivos, né, legais que dificultavam a remessa de lucros para o exterior, a criação de determinados monopólios estatais em áreas da economia. Enfim, eram propostas de reformas que visavam democratizar a sociedade brasileira, né? Derrubar um pouco o pico da pirâmide, né? O João Goulart tentou buscar por diversas vezes o diálogo com esses setores conservadores, né, chamando atenção para a necessidade que era que o Brasil incorporasse todas as pautas, né, porque não são pautas comunistas, mas são pautas de soberania, são pautas progressistas, são pautas democráticas, né, fazer com que o Congresso Nacional discutisse isso.
João Goulart falou, por muitas vezes tentou, mandou mensagens ao Congresso Nacional. Essas mensagens estão todas na biblioteca da presidência, no site da Presidência da República. Mandou mensagens para o Congresso Nacional, exortando, conclamando o Congresso Nacional a discutirem as propostas de reforma para que elas fossem debatidas legitimamente pelos representantes do povo. E uma parte importante do Congresso Nacional se negava a fazer essa discussão. É muito importante a gente lembrar do papel do Congresso Nacional no golpe. Era uma preocupação crescente que o Brasil, ainda mais o Brasil, que é um país-chave dentro da geopolítica da América, não desencambasse para não se tornasse uma nova Cuba, né? E a reação das elites foi imediata, né? Isso as reformas de base eram um limite que não se podia ultrapassar de forma alguma. Há uma corrente, uma corrente muito pouco legítima, mas que falava que o golpe de 64, instituído pelos militares, foi um contragolpe, né? O que é absolutamente, do ponto de vista da ciência política, da sociologia e da história, é errado dizer, porque não há nenhum elemento historiográfico que demonstre que existia uma tentativa de golpe por parte do João Goulart e dos grupos os quais se reuniam em torno dele. Havia uma tentativa, sim, de aprofundar a democracia brasileira, fortalecendo as instituições e fortalecendo as organizações da sociedade civil. Quando se desenhou um golpe da esquerda? Nunca. Mas a direita, basta ter uma sequência, é histórico, basta ter uma sequência de derrotas nas urnas que ela parte para o golpismo. Esse setor conservador, ele dá resposta mobilizado pelos jornais, né? Então tem aquela capa, né, do Globo, né, denunciando o governo, principalmente depois do comício da Central do Brasil, né, que o Jango fez, denunciando, convocando as senhorinhas católicas, né, e tal, defesa da família, de Deus e não sei o que. Aquilo foi uma reação, né? Então, convocada, sim, pelos meios de comunicação, atrelados à elite nacional, que não tinha interesse nenhum na equalização da sociedade brasileira e principalmente vinculados aos interesses do imperialismo norte-americano. A mídia, ela infelizmente ela cumpriu o papel que o Gramsci chama de ser o partido dos setores reacionários. O que significa ser o partido dos setores reacionários? Significa organizar esses setores em torno de uma pauta. Então, a grande mídia naquele momento organizou os setores contra as reformas de base e conclamou, sim, todos os setores da sociedade a saírem às ruas contra isso. E é o que a gente pode notar fazendo aí uma ligação com as manifestações atuais. Você pode observar que são esses... Não há uma bandeira TFP, mas há uma bandeira, não há uma bandeira concreta, né? uma bandeira que a gente veja, mas essa bandeira existe entronizada, existe dentro das pessoas, essa bandeira da defesa da tradição, família e propriedade, né? Mas sempre num sentido egoísta dessas três palavras. A grande mídia hoje no Brasil, às vezes ela não se coloca, ela se coloca como de forma talvez um pouco mais disfarçada, camuflada, como a defensora das liberdades democráticas, né? Mas ela dá espaço para esses grupos que defendem essas ideias autoritárias, né? Como é o caso dos grupos da extrema-direita brasileira, né? Não só dos diretamente ligados ao Bolsonaro, mas ao MBL. A televisão, os jornais, as mídias de grande massa, ela manipula
mas ela tem que manipular abertamente em rede nacional, tem que manipular abertamente em um jornal. Hoje, basicamente, com a internet, não existe mais isso. Cada um tem uma tela privada, onde essas pessoas elas recebem informação e essa informação não é filtrada. E aí ela é bombardeada a todo momento com isso na sua tela privada que ninguém tem controle, criando uma bolha ideológica onde ela recebe esses assuntos, né? A mídia brasileira às vezes deixa o serviço sujo para as redes sociais, né? Fez oposição, por exemplo, ao governo Dilma, apoiou claramente o processo do golpe parlamentar que aconteceu no Brasil, mas para isso não foi ela que foi a portadora das ideias diretamente da extrema-direita, né? Mas deu espaço para o crescimento né? Até porque para poder mobilizar, para criar uma mobilização social contrária ao governo, precisou se utilizar de todo tipo de grupo, né? Como esses grupos neofascistas ou mesmo da extrema-direita brasileira. A história não se repete, mas é um paralelo que é impossível não se fazer, né? Essa histeria, essa marcha, essa divulgação de notícias falsas, existia em 68 e existe hoje. E a mídia brasileira, ela tem uma característica de formação, né? Muito ligada justamente aos interesses político-econômicos que se formaram, especialmente no centro da política nacional, que foi São Paulo e Rio de Janeiro. Há uma repetição dessas mesmas ideias de 64, né? Então, atrás do discurso defesa da família tradicional, na prática significa nenhum direito a você manifestar a sua sexualidade se você não for hétero, né? Através do discurso da pátria, do Brasil acima de tudo, significa que você não pode contestar o governo, que você não pode defender o direito de uma categoria de trabalhadores, né? Então isso se repete, né? Essas ideias se repetem. Então eles se aproveitam desse conservadorismo brasileiro. Olha o kit gay, olhem as feministas aqui, olhem os grupos de negros, olhem o que eles estão fazendo, né? Pega esse conservadorismo que o brasileiro tem, transformam em bastião, e feito o flautista de Hamelin, esses conservadores vão atrás do flautista, mas não entende que no final do túnel, no final do caminho, eu tenho ali o neoliberalismo. E a minha volta várias mentes em catarse, mas meus fones seguem batendo o som dos manos do catarse. Gueto subversivo inflamando a insurgência, instinto natural, revolta, desobediência. 2018 brasa, América do Sul, pra filho de Ustrustino tomar no Médici do Garrastaçu. Cota do povo é meter um capuz, ao invés de facada distribuir bala que não seja de alcaçuz. Deixar seres obscuros a ponto de ver a luz. Depois mano esse filho da puta agonizando pra fila do SUS. Protótipo de Adolf Hitler, Tupiniquim, ó pai, afastai o cálice de mim. Querem calar o fascismo só é possível num quadro como esse, né, de degeneração generalizada da qualidade de vida dessas camadas médias, desses trabalhadores mais qualificados, porque aqueles que estão na base da pirâmide vão para a precarização completa, né? Em que se passa, né, esse trabalhador médio, ele passa a se apegar, a defender muito mais a manutenção da sua atual condição de vida do que pleitear melhorias dessas condições. Por isso é um movimento reacionário. O fascismo é um projeto, não é? Além de ser considerado um regime, não sei até que ponto isso pode ser chamado de regime, né? Mas enfim, como dizem, regime militar também, né? Inclusive foi dito isso também na campanha do nosso ilustre desconhecido aí, que se tornou conhecido de uma hora para outra. E o mesmo ocorreu com o Hitler. Ele se tornou conhecido de uma hora para outra. Por quê?
foi se plantando, era aquela miséria, as pessoas passavam dificuldade, então havia os muito ricos, os muito pobres, e aquilo foi sendo plantado, né? Que haveria alguém com dotes nacionalistas e que projetaria a Alemanha a um patamar surpreendente, né? Então a gente está desenhando os passos da candidatura Bolsonaro, né? Então um grave panorama de crise geral, econômica na sociedade, queda da qualidade de vida dos setores médios, dos trabalhadores mais qualificados, um salvador da pátria, uma figura carismática, que é o próprio Bolsonaro, e a responsabilização de um inimigo em comum. Então, eu estou me ferrando na minha vida por culpa dele. Quer dizer, que é o PT, que é a esquerda. Qual é a diferença do bolsonarismo para o movimento fascista histórico, né? O movimento fascista da Itália, o nazismo alemão? É que Bolsonaro ainda não conseguiu ter bandos armados organizados como tinha o Mussolini e o Hitler, né? Ainda. Mas hoje é uma coisa mais dispersa, né? Não há a gente não consegue identificar de forma tão clara, né? Os camisas amarelas ainda não fazem parte de uma organização, né? Mas estão agindo, né? A gente vê a torta e direita acontecendo. Então, mas pode ser que isso se torne uma realidade no Brasil depois do Bolsonaro, que comece esses grupos, porque quando as ideias da ultradireita, do neofascismo começaram a ganhar terreno, muitos grupos que estavam escondidos, que tinham vergonha de colocar suas ideias para fora, as suas ações, se sentiram moralizados à vontade para poder cometer as maiores barbaridades. Imagina num governo do Bolsonaro. Então, assim, o risco é muito grande. Portanto, não há nada por trás do Bolsonaro. Está tudo muito claro, né? Assim como estava na Alemanha. Às vezes a gente tem um mito de que o que tinha por trás na Alemanha? Não tinha nada por trás. O que existia por trás do Hitler? Nada. Nada. Estava tudo muito claro. Como está tudo muito claro hoje, né? Então a gente não tem que ter medo de dizer o que as coisas são, né? E nem de pensar numa possível, sabe a teoria da conspiração? Né? Não há teoria da conspiração. Há uma articulação política entre diversos grupos da sociedade que usam as regras do jogo democrático, né? E podem transformar e legalizar essa criminalização, essa exclusão de uma parte da sociedade brasileira. Então, não sou muito adepta do o que tem por trás. Não tem nada por trás. Não tinha na Alemanha, dos anos 30, né? E não tem hoje no Brasil, de 2018. Ele não